Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e esta é a terceira parte da nossa formação missa parte a parte aqui no Luangas Class. Então não esquece de dar aquele like maroto, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas acompanharem esse nosso trabalho, que tá fazendo sucesso, viu? Graças a Deus. E como base para o nosso estudo, nós utilizaremos a introdução do lecionário, que é necessariamente aquele livro vermelho que é utilizado para realizar as leituras da Palavra de Deus durante a Santa Missa. Vamos começar. Primeiramente, quais são as partes da liturgia da Palavra? Temos a primeira leitura, o Salmo responsorial, nos domingos e festas, a segunda leitura, aclamação ao Santo Evangelho, Evangelho, homilia, profissão de fé e oração da Assembleia. Vamos iniciar com as leituras. Vamos analisar o número 66 da introdução do lecionário. Nós temos necessariamente, como foi dito, durante os domingos, 3 leituras, a saber, primeira, segunda e Evangelho, e durante a semana temos 2 leituras, a primeira e o Santo Evangelho, enquanto o Salmo é considerado como responsório, ou seja, uma resposta às leituras. Assim diz a introdução do lecionário. Toda missa apresenta 3 leituras. No domingo, a primeira do Antigo Testamento, a segunda do Apóstolo, isto é, das Epístolas dos Apóstolos ou do Apocalipse, segundo os diversos tempos do ano. A terceira do Evangelho. Com essa distribuição, sublinha-se a unidade do Antigo e do Novo Testamento e da história da salvação, cujo centro é Cristo e seu mistério pascal que celebramos. Já durante a semana, no número 69 da introdução do lecionário. Na semana, toda missa apresenta 2 leituras. A primeira do Antigo Testamento, ou do Apóstolo, isso é, das Epístolas dos Apóstolos ou do Apocalipse, e no tempo pascal, dos Atos dos Apóstolos, por fim, a segunda do Santo Evangelho. Muito importante, quando nós falamos do ciclo das leituras, nós nos deparamos sempre com um cruzamento do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós nos deparamos com a antecipação da novidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós chamamos de prefiguração, que é quando um símbolo, um sinal, é apresentado antecipando a notícia da salvação. Enquanto na segunda leitura, que é utilizadas as cartas dos apóstolos ou então os atos dos apóstolos, temos como as testemunhas do que aconteceu. Nós temos uma antecipação seguido de um testemunho de algo que já aconteceu. E por fim, o Santo Evangelho, no qual nós temos a palavra, a mensagem central da liturgia da palavra. Então é muito importante que se perceba que cada leitura que é feita, ela tem conexões entre si. E tudo vai de acordo, inclusive também, com o tempo que se vivencia. Ainda no número 69 da introdução ao lecionário. O ciclo anual do tempo de Quaresma ordena-se segundo princípios peculiares que levam em consideração as características desse tempo, a saber, sua índole batismal e penitencial. Também nos dias de semana do Advento e dos tempos do Natal e da Páscoa, o ciclo é anual e, portanto, as leituras não variam. Nas férias dos 34 semanas do tempo comum, as leituras evangélicas se distribuem num só ciclo que se repete cada ano. O que nós dizemos com tudo isto?
As leituras, elas são sempre carregadas do sentido que é trazido no tempo vivido e também distribuído de forma que, nos 3 anos que se celebra na igreja, ano A, de São Mateus, ano B, de São Marcos, ano C, de São Lucas, e o Evangelho de São João nas solenidades, se leia todos os textos principais a respeito dos Santos Evangelhos e os textos principais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas o que é importante nós sabermos a respeito das leituras é que em todo o conteúdo que é apresentado, ele nos ajuda a entender a mensagem central. Onde eu quero chegar? Precisamos ouvir com muita atenção as leituras que são feitas. Seja a primeira, seja a segunda. Nós vamos falar depois com mais detalhes do Santo Evangelho, mas é importante que se perceba porque são eles que vão dar o tom do entendimento da mensagem. Por isso mesmo que a liturgia da palavra ela é feita inclusive sentado. O leitor no ambão em pé e todos nós sentados para que nós escutemos, prestemos atenção na palavra que é dita. Então, no momento das leituras é muito importante aqueles que ouvem a escuta atenta e aqueles que estão lendo, que leiam de forma clara e distinta e transmitam o conteúdo da mensagem. Entre as leituras, nós temos o que nós chamamos de cantos interlecionais, que nós dizemos que é especificamente o Salmo responsorial, a aclamação ao Santo Evangelho e, em algumas festas específicas, os chamados graduais ou sequências. Vamos mais uma vez à introdução do lecionário. Número 19 da introdução do lecionário. O Salmo responsorial, chamado também gradual, dado que é uma parte integrante da liturgia da palavra, tem grande importância litúrgica e pastoral. Por isso é importante instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus que nos é transmitida pelos salmos e sobre o modo de converter estes salmos em oração de igreja. Isto se realizará mais facilmente quando se promover com diligência entre o clero um conhecimento mais profundo dos salmos, segundo o sentido com que se cantam na Sagrada Liturgia, e quando se fizer que participem disso todos os fiéis com uma catequese oportuna. O Salmo responsorial, acima de tudo, ele é, como nós dizemos, responsorial, é uma resposta ao texto que foi transmitido. Perceba que justamente a liturgia da palavra é um diálogo. O primeiro leitor nos transmite, nós respondemos com o canto do salmo. Portanto, justamente por isso que nós temos a estrutura dos salmos, em que temos as respostas cantadas pela Assembleia e as estrofes cantadas pelo salmista. Diz o número 20 da introdução ao lecionário: o salmo responsorial preferencialmente deve ser cantado. Há 2 formas de cantar o salmo depois da primeira leitura: a forma responsorial e a forma direta. O salmo, quando ele foi composto, é necessariamente numa estrutura de canto. Nós percebemos que eles são compostos de ritmo, alguns com rimas, dependendo de sua tradução, divididos em estrofes, para que necessariamente haja uma entoação do canto dos salmos. Por isso é essencial que o salmo, pelo menos nos domingos e solenidades, seja cantado. E nos dias de semana, rezado. Mas é importante que se vivencie a experiência do cantar o texto do salmo, as alternações do salmista com o povo de Deus na Assembleia, porque é uma participação ativa diante da mensagem que foi anunciada. Portanto, é muito importante
que nós que participamos da Santa Missa na Assembleia respondamos claramente cada refrão, ouçamos o que é cantado ou cantilado pelo salmista, e é importante para o salmista que ele saiba interpretar com uma melodia que deixe claro o texto que está sendo dito. Tem que se tomar muito cuidado, porque a melodia ela precisa se dobrar ao texto, e não o texto se dobrar à melodia, porque senão perde a compreensão, o sentido daquilo que está sendo proclamado. Temos que lembrar que, acima de tudo, nós estamos transmitindo uma mensagem, transmitindo uma leitura sagrada. Então é muito importante que não tenha falhas de comunicações. E a nós que estamos na Assembleia, compete ouvirmos com atenção e respondermos claramente, por meio do canto, a resposta do salmo. Passadas as leituras, no domingo 2, na semana 1, nós temos a chamada aclamação ao Evangelho. Diz o número 23 da introdução ao lecionário. Também o Aleluia, ou o segundo tempo litúrgico, a aclamação antes do Evangelho, tem por si mesmos o valor de rito ou de ato, mediante o qual a Assembleia dos Fiéis recebe e saúda o Senhor que vai falar e professa a sua fé cantando. O Aleluia e as outras aclamações antes do Evangelho devem ser cantados, estando todos de pé, de modo que todo o povo cante unanimemente, e não somente o cantor que inicia ou o coro. A aclamação ao Santo Evangelho, ela é colocada como um rito, um ato, porque ele prepara a leitura do Santo Evangelho. O canto do Aleluia é a grande aclamação, porque é o próprio Cristo que falará no Santo Evangelho. Na primeira leitura, nós ouvimos o Antigo Testamento, dependendo do tempo, o Atos dos Apóstolos. Na segunda leitura, ouvimos as cartas paulinas, os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse. Nós ouvimos apenas prefigurações, testemunhos. No Santo Evangelho, é o próprio Cristo que vai falar. Tanto que as leituras, elas são feitas por leitores leigos, ou por leitores instituídos, porém, o Santo Evangelho é proclamado especificamente por um diácono ou pelo presidente da celebração, porque expressa a presença do Cristo que fala. Portanto, é importante, como diz a introdução ao lecionário, que se esteja em pé e se cante o Aleluia, que é composto do refrão Aleluia e de uma pequena estrofe, que é um texto que antecipa o Santo Evangelho, que nós chamamos popularmente de antífona. Portanto, até mesmo num canto que antecipa a leitura do Evangelho, ainda há uma mensagem. Então é importante que se esteja de pé na prontidão, se cante o Aleluia e se escute a mensagem. Veja só como é necessário o estar atento, estar de ouvidos abertos, disposto a escutar a palavra de Deus, mesmo na aclamação ao Santo Evangelho. Pois bem, encerrado o canto do Aleluia, estando o presidente da celebração, ou o diácono, no ambão, é proclamado o Santo Evangelho. Número 17 da introdução do lecionário. Entre os ritos da liturgia da palavra, é preciso levar em consideração a veneração especial devida à leitura do Evangelho. Quando se dispõe de um evangeliário, que nos ritos de entrada tenha sido levado processionalmente por um diácono para um leitor, é conveniente que este mesmo livro seja tirado do altar por um diácono, ou, se não houver diácono, por um sacerdote, e seja levado para o ambão, acompanhado pelos ministros que levam velas e incenso, ou outros sinais de veneração, conforme o costume. Os fiéis estão de pé e veneram o livro dos Santos Evangelhos com suas aclamações ao Senhor. O diácono que vai anunciar o Evangelho, inclinado diante do presidente da Assembleia, pede e recebe a bênção. No caso de não haver diácono, o sacerdote se inclina diante do altar e diz em voz baixa a oração: Ó Deus Todo-Poderoso, purifica-me o coração e os lábios. Aqui nós temos necessariamente o símbolo da procissão
que se faz para o ambão. Veja que mesmo uma caminhada do local onde está o presidente da celebração para o ambão da palavra, ele é carregado também de símbolos. Normalmente você vai perceber, tirando alguns lugares onde não tem auxiliares, acólitos, coroinhas, ministros, nós vemos sempre, nas solenidades, o livro dos Santos Evangelhos, carregado pelo presidente ou pelo diácono, acompanhado de velas, e o turíbulo e a naveta que se queima o incenso. Porém, nos dias normais, normalmente o ambão é ladeado por velas, para necessariamente expressar a solenidade da proclamação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do presidente ou do diácono que expressa o próprio Cristo presente. No ambão, aquele que proclama o evangelho saúda os fiéis que estão em pé. Lê o título da leitura, faz o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito. A seguir, se for utilizado incenso, incensa o livro e finalmente lê o evangelho. Ao terminar, beija o livro, dizendo secretamente as palavras prescritas. A saudação e o anúncio do evangelho de Jesus Cristo e palavra da salvação, ao terminar, é bom que se cante para que o povo, por sua vez, possa aclamar do mesmo modo, mesmo quando o evangelho somente tenha sido lido. Desta forma, exprime-se a importância da leitura evangélica e se promove a fé dos ouvintes. Muito importante isto. No momento do Santo Evangelho, tudo expressa a promoção da fé daquele que está ouvindo. Por isso que é muito importante que nós que estamos na Assembleia, estando de pé e ouvindo a proclamação e respondendo às aclamações, tenhamos consciência de que no momento do Evangelho temos o próprio Cristo falando na pessoa do sacerdote ou do diácono no momento do Evangelho. Portanto, não é só um momento de escuta, mas é um momento de escuta e de reverência, e ouso até dizer de adoração. Porque estamos de pé, dispostos diante do próprio Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que fala para nós. Passada a leitura do Santo Evangelho, nós temos o momento da homilia. Número 24 da introdução do lecionário. A homilia, como parte da liturgia da palavra, que ao longo do ano litúrgico expõe, a partir do texto sagrado, os mistérios da fé e as normas da vida cristã, a partir da Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II, muitas vezes e com muito interesse foi recomendada e até prescrita para certas ocasiões. Na celebração da missa, a homilia, que normalmente é feita pelo próprio presidente, tem como finalidade que a palavra de Deus anunciada, juntamente com a liturgia eucarística, seja uma proclamação das maravilhas realizadas por Deus na história da salvação, o mistério de Cristo. Com efeito, o mistério pascal de Cristo, anunciado nas leituras e na homilia, realiza-se por meio do sacrifício da missa. Cristo está sempre presente e operante na pregação de sua palavra. Gente, isso aqui é uma frase que temos que ter gravado muito profundo no nosso coração. Cristo está sempre presente e operante na pregação de sua igreja. Precisamos compreender que o momento que o padre explica as leituras que foram proclamadas, ele nos faz entender o mistério que se revelará aos nossos olhos no momento da liturgia eucarística. Por isso que liturgia eucarística e liturgia da palavra estão intimamente unidos, porque um dá sentido ao outro e o outro concretiza o que um proclamou. Então é muito importante que se atente a tudo que é falado também na homilia, porque ouvimos os textos e agora os textos serão explicados, colocados ao nosso entendimento. Por isso que a nós sempre compete ouvir com atenção. Faça um esforço, preste atenção em tudo o que é falado. E aquele que prega tem todas as orientações da igreja a respeito da transmissão da fé de forma clara e concisa. É muito importante
que se entenda isso, até porque a igreja muitas vezes nos explica que a homilia é como o pai que se senta com os filhos para lhes falar das coisas da vida. Da mesma forma, Cristo, que no Santo Evangelho falou a nós, ele se senta conosco para nos explicar as verdades da fé. Por isso mesmo que, neste momento, é importante sentar-se, olhar para aquele que prega, acompanhar o raciocínio, atentar-se ao que é falado, evitar de sair. Infelizmente, temos pessoas com costumes de, no momento da homilia, sair para tomar água, sair para ir para o banheiro, para fumar ou fazer outra coisa. Não. Ali é um momento que Cristo se faz presente, nos ensinando as verdades da fé na pessoa daquele que prega. Por isso mesmo que a escuta é extremamente importante neste momento da homilia. Passada a homilia, nós temos o que nós chamamos de profissão de fé, que é quando nós recitamos a oração do creio em Deus Pai. O creio em Deus Pai, ele tem duas versões. Temos o que nós chamamos de credo dos apóstolos e temos o que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano. Quando nós falamos do credo dos apóstolos, nós temos uma oração menor que condensa as verdades da fé, que é o modelo que foi utilizado nos primeiros séculos da igreja. Enquanto o credo niceno-constantinopolitano, que normalmente é recitado nas grandes solenidades, ele mostra uma catalogação mais detalhada dos mistérios da fé, porque ele foi composto num período da igreja em que houve grandes heresias, e a fé precisava ser proclamada, de forma que se fizesse entender. Portanto, em um nós temos o resumo, em outro nós temos uma informação mais completa, mas nos dois nós temos uma mesma coisa. Proclamamos aquilo que diz a igreja, porque nós ouvimos as leituras, ouvimos a explicação das leituras, e agora nós confirmamos que nós cremos naquilo que foi ensinado, proclamando o creio. É muito importante que se saiba cada coisa que se é falado. Normalmente nas nossas catequeses crismais ou de iniciação eucarística, há uma explicação detalhada. E caso não haja, eu sugiro a você a acompanhar o Catecismo da Igreja Católica. Seja o seu compêndio, seja ele completo. Existe uma parte só explicando o creio. Leia, conheça. Por quê? Porque é importante que eu tenha consciência daquilo que eu estou falando. Infelizmente, nós temos muitos que acabam por proclamar esta verdade de fé e muitas vezes não creem ou têm dúvidas daquilo que está rezando. É muito importante que se saiba. O momento do creio é o momento que eu confirmo, eu acredito naquilo que foi lido e naquilo que foi explicado. Por fim, temos a oração da Assembleia. A oração da Assembleia é o momento em que a igreja reunida intercede por todas as necessidades, seja da igreja, seja da sociedade. Normalmente é presidida pelo sacerdote ou pelo diácono, e um leitor anuncia cada uma das intenções nas quais nós respondemos. É muito importante que se atente à leitura das preces, porque ali nós estamos intercedendo pela igreja como um todo. Muitos locais, inclusive, preparam preces específicas nas situações que estão acontecendo na última semana em que foi preparado, por exemplo. Então é importante que se tenha a atenção do ouvir para que nós nos unamos nesta oração pela igreja, ouvindo as intenções e respondendo. E com a oração de encerramento da oração da Assembleia, se encerra a liturgia da palavra. Pois bem, diante de tudo isso, o que nós percebemos? O momento da liturgia da palavra é um momento primordial para que nós escutemos, para que tenhamos a capacidade de ouvir, de meditar e assimilar a palavra, para que estejamos em condições de professá-la publicamente, como nós expressamos no Creio em Deus Pai. E com isso encerramos a terceira parte
da nossa formação Missa Parte a Parte, e eu conto com você para a nossa quarta parte, em que estudaremos a liturgia eucarística. Não esquece de dar aquele like maroto e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se unam ao nosso estudo. Salve Maria!